pastor Rodrigo, isso? Não errei não, né? E o tema foi separados, é isso? Separados. E quando nós observamos essa palavra da Escritura, nós já conhecemos a palavra. Eu não quero aqui falar de hebraico, de grego, não. Mas nós sabemos que o equivalente a essa palavra nas línguas originais tem o sentido de santificação. O que é a santificação? Ou seja, quem é separado está santificado. Quem é santificado está separado. E separado do que? Surge a pergunta, Nós sabemos que o povo de Deus é um povo diferente. É um povo que vai na contramão do mundo. É um povo que anda diferente dos gostos do mundo. É um povo que anda não o conselho, seguindo o conselho da época, o conselho de famosos, o conselho de atores e atrizes. Nós não seguimos isso, meus irmãos, mas nós seguimos a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor fala para irmos para a direita, nós devemos ir para a direita. Se a palavra fala para nós darmos meia volta, nós devemos fazer isso. Se o mundo diz vire para o lado, nós temos que virar para o outro. Se o mundo fala faça isso, o servo de Deus separado, ele vai entender que ele deve fazer o contrário, porque o contrário, meus irmãos, é lógico, dentro da palavra do Senhor, seguindo a palavra do Senhor, vai nos aproximar de Deus. Mas eu quero falar com os irmãos sobre essa parte muito importante. A oração, uma das orações mais fortes, e quando eu digo mais fortes, não é no sentido, sabe aquele sentido de repente neopentecostal, a oração forte, a oração da meia-noite. Não é isso que eu quero falar. A oração mais forte no sentido de o Senhor Jesus exprimir da sua alma, tirar do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, uma oração verdadeira, uma oração genuína, uma oração, meus irmãos, que ela apresenta todas as pessoas, todos aqueles a qual estavam com Jesus, aqueles que estavam caminhando com Jesus, aqueles que iriam caminhar com Jesus, aqueles que aceitariam a sua palavra. Os jovens da igreja aqui no Jardim Califórnia, em tempo 2025, a qual o Senhor lá naquele dia observou de longe e já sabia que você estaria aqui. O Senhor ora no fundo da sua alma para que todos nós aqui presentes, meus irmãos, viéssemos ser alcançados pela graça do Senhor, pelo poder do nosso Deus, sermos, meus irmãos, alcançados por essa graça que transforma, essa graça que ajuda, esse poder que nos faz, meus irmãos, andar na contramão do mundo. Porque se fosse pela minha carne, eu estava lá fora. Se fosse pelo meu desejo, meus irmãos, pelas minhas emoções, eu não estaria fazendo a vontade do Senhor. Mas nós fomos alcançados ainda antes de nós nascermos. O Senhor já te observava, o Senhor já te analisava, o Senhor já estava derramando o seu sangue na cruz do Calvário, porque Ele sabia, meus irmãos, que nós hoje, num domingo, estaríamos vendo, estaríamos aqui na presença dEle. E eu não quero falar do frio, porque o frio está demais. Mas, meus irmãos, um povo doido da cabeça, não é? Em vez de estar em casa, debaixo do cobertor, está na igreja, glorificando o nome do Senhor. A diferença, meus irmãos, de quem é separado, quem é santificado é essa. Nós não vamos conforme o mundo, nós fazemos ao contrário. Se o mundo quer ficar debaixo da coberta, nós jogamos a coberta para o lado. Vamos para a igreja, debaixo de frio, debaixo de neve, debaixo de calor, não importa. O que importa é nós estarmos aqui glorificando o nome de Deus. Eu preciso de água, sem água não funciona. Aleluia! Mas essa oração o Senhor faz no capítulo 13. O Senhor começa a falar com os discípulos. O Senhor institui a ceia, ali mostra para os discípulos como que seria, e o Senhor vai conversando. E aqui neste capítulo o Senhor está orando, como eu disse, por todos aqueles que iriam aceitar a sua palavra. Neste capítulo, o Senhor
ele ora primeiro por salvação. Segundo, o Senhor ora pela segurança dos seus servos. O Senhor pede proteção. Em terceiro lugar, o Senhor ora pela santificação do seu povo. E por último, o Senhor ora pela unidade da igreja. Mas eu não quero falar aqui sobre a salvação, não hoje. Porque todo aquele a qual levanta a sua mão e aceita o Senhor, ele é salvo. Eu não quero falar aqui sobre a segurança. Porque nós analisamos na palavra do Senhor, no Salmo 91, está bem claro, nós vemos que todo aquele que habita no Senhor, que faz do Senhor a sua morada, está seguro, está protegido, porque o nosso Deus não vacila, o nosso Deus não dorme, nós não servimos um Deus que está pendurado, não, o nosso Senhor, Ele não é alguém que expressa algo da natureza, não, o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta o mundo na palma das suas mãos, Ele tem todo o poder, e todos nós que estamos nele, estamos seguros. Mas eu quero falar nessa noite sobre a santificação, a qual o Senhor ora, e a sua importância. Glória a Deus. Amados, o Senhor, Ele veio com um propósito muito maravilhoso, revelar o Pai para nós. Nós não conhecíamos, nós não sabíamos como que era o Senhor, como que Deus, o que Deus queria de nós, o que o Senhor iria querer de todos nós. Nós não sabíamos qual era a vontade do Pai. Tanto é que quando o Senhor vem, quando o Senhor Jesus aparece, os fariseus não entenderam, os religiosos da época não conseguiram compreender. A situação estava tão complicada que o homem achava, e eles ainda acham, que servir ao Senhor é aparência. Servir ao Senhor é eu mostrar para você, em vez de eu estar sendo por dentro, e isso se revelando por fora. Quando o Senhor chegou, era olho por olho, dente por dente. Se eu pecasse no escondido, não era pecado, só era pecado se eu fosse pego no ato. Mas o Senhor traz profundidade, o Senhor, Ele deixa a situação, Ele agrava a situação. É lógico, meus irmãos, que o Senhor, Ele vem trazer luz, e a luz é essa, que o nosso Deus, Ele conhece a sua criatura, e o que Ele queria de todos nós, em Jesus, foi revelado. Se Cristo não viesse, nós não saberíamos como agradá-lo, não saberíamos como louvá-lo, não saberíamos como nos portar diante das coisas da vida, viveremos de aparência enquanto estávamos negando o Senhor todos os dias da nossa vida. Mas o Senhor Jesus trouxe uma mensagem muito poderosa, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de poder. E nessa oração nós vemos sobre muitas coisas, a qual eu falei agora, mas o Senhor ora sobre santificação. Por que santificação? Porque, meus irmãos, todo aquele que foi chamado pelo Senhor, ele deve andar diferente, ele deve agir diferente, ele deve pensar diferente, ele deve ir na contramão do mundo, sim, agir de forma totalmente contrária. Mas por quê? Primeiro passo, quando o Senhor ele termina de orar, começa o processo mais doloroso do que ele veio fazer. O primeiro passo foi alcançar pessoas e chamar discípulos. Depois foi preparar esses discípulos para continuar a sua obra aqui na terra. Depois, o Senhor Jesus ele se encaminha para o momento mais difícil da sua vida, que ele iria se entregar na cruz do Calvário para nos dar, meus irmãos, o que ele está orando aqui: a salvação, a segurança e também a santificação. O Senhor Jesus, ele vai para a cruz, e lá, meus irmãos, nós somos comprados, nós somos alcançados. Eu sempre falo isso, meus irmãos, quando eu prego.
A maior mentira do inimigo é falar para as pessoas: olha, pode pecar, não tem problema. Pode errar, não tem problema. Pode continuar assim, ó. Não, vai fundo. Pode ir. E as pessoas vão se afundando. A juventude vai se afundando. O homem e a mulher vai se afundando. Cada dia vai se afundando mais. Buscando, meus irmãos, não na palavra, mas nas coisas do mundo, alegria para o seu coração. Buscando em distrações, alegria para a sua alma. Buscando em tantas coisas, diversões para o seu ser. E o inimigo vai dando corda, o inimigo vai cooperando, o inimigo vai ajudando. Mas quando essa pessoa, ela está no fundo do poço, ele é o primeiro a chegar no ouvido dela e falar: olha, para você não tem mais jeito, olha a sua situação, você pecou demais, você está afundado, você está no fundo do poço, não tem mais solução. A maior mentira de Satanás, meus irmãos, porque uma verdade é: quando o ser humano, não importa o seu estado, ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração para aceitar o Senhor, o brado do Senhor na cruz do Calvário, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, o alcança naquele exato momento. Porque o nosso Deus, meus irmãos, não é como o homem joga na cara, o homem fala, o homem condena, o homem aponta. O Senhor, ele abre os seus braços e recebe. O Senhor, ele abre os seus braços e diz: venha, porque eu morri para te salvar. É lógico, meus irmãos, eu não estou falando que o homem deve pecar infinite, não é isso. Mas todo aquele que se arrepende, o Senhor está pronto para perdoar todos os pecados. E lá na cruz do Calvário, o Senhor compra a minha e a sua vida, garantindo para nós, ao nosso Pai olhar para nós, ver-nos em nós santidade. E isso é loucura, porque nós somos pecadores. Mas o sacrifício foi tão grande, o seu sangue derramado foi tão poderoso, que, meus irmãos, quando o Pai olha para nós, ele não vê o Diego miserável pecador, mas ele vê Cristo em mim. Aleluia! Ele vê o seu filho esmagado, ele vê o seu filho humilhado, ele vê o seu filho sangrando no madeiro. E quando ele olha para mim e para você, ele não vê aquele que nós somos, as falhas que nós temos, mas ele vê o seu servo, o seu filho, justificado diante da tua presença. Então, se você que nessa noite tem o Senhor Jesus, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo falar que acabou, que não tem mais jeito. Não deixe o inimigo falar para você que, olha, você falhou aqui, você falhou ali, não tem mais jeito. Meu Deus do céu, só quem morreu sem Cristo aí não tem mais jeito. Mas todos nós que levantamos as nossas mãos e estamos na presença do Senhor, meus irmãos, a situação é: se nós erramos, é só nós abrirmos a nossa boca e confessar e deixar tudo perante o Senhor e pedir ao Senhor graça e misericórdia, e Ele vai nos alcançar, Ele vai nos ajudar, Ele vai segurar as nossas mãos para nós chegarmos até aquele grande dia. Meus irmãos, nós não somos escapáveis diante do Senhor. Eu creio que se nós falharmos com alguém, pode ser que essa pessoa nos perdoe. Se nós errarmos com alguém, pode ser que essa pessoa ela venha nos perdoar. Mas pode ser que não. E pode ser que ela faça assim: olha, eu até te perdoo, mas eu não quero mais saber, de você, vai para lá, eu vou seguir a minha vida. Ou de repente vem com pedras na mão para jogar em nós. Mas o Senhor, quando nós nos arrependemos, o Senhor, Ele perdoa de imediato. Aleluia. E nós temos acesso ao Pai. Eu quero dizer mais, meus irmãos, que quando o Senhor ele se entrega na cruz do Calvário, Ele dá a sua vida por nós. Não, o poder romano não o matou. Satanás não o matou. Ninguém teria poder de tocar no Filho de Deus. O que levou Cristo para a cruz do Calvário foi a minha e a sua vida. Mas como assim? O amor que Cristo tinha por nós, isso pregou na cruz do Calvário e nos garantiu, meus irmãos, tamanha salvação. Mas irmão Diego, não estou entendendo.
Você vai entender agora. O que é necessário nós fazermos? É necessário nós aceitarmos o Senhor? Mas então você quer dizer que eu aceito o Senhor e pronto? Aí que está o que eu gostaria de falar com os irmãos. Quando nós aceitamos o Senhor, é necessário, meus irmãos, nós termos uma vida de santidade diante do nosso Pai. A parte dele, Ele já fez por nós. E quando nós vivemos aqui, andarmos aqui, é necessário nós andarmos separados de todas as coisas desse mundo. Mas como assim? Não estou entendendo. Não é para nós desligarmos desse mundo, deixarmos de ser um cidadão, de cumprir com as nossas obrigações. Não, não é isso. Não é viver como um monge no deserto. Não é viver como aqueles monges lá no Tibete, de repente na mais alta montanha, separado de tudo. Mas é viver na nossa casa, é viver no nosso trabalho, é viver nessa sociedade corrompida, sendo luz, sendo sal, sendo diferença, fazendo diferente. Se o mundo ele mente, nós falamos a verdade. Se o mundo engana, nós não enganamos. Se o mundo prejudica o seu próximo, nós ajudamos o nosso próximo. Se o mundo ele fala para nós pecarmos que não tem nada a ver, que isso é coisa do passado, nós não pecamos porque nós sabemos que a presença do Senhor ela exige santidade. Andar separado é andar diferente deste mundo. É ir na contramão, literalmente. O Senhor, Ele morre na cruz do Calvário e nos compra, garante a nossa salvação. O Senhor sobe ao céu e nos deixa aqui, a sua igreja amada, até o dia que Ele voltar. E Ele ora, meus irmãos, Ele orava pela nossa santificação, para nós andarmos diferente deste mundo. E uma coisa é certa: enquanto nós vivermos aqui, eu vou falar para os irmãos, vai ser com lágrimas, vai ser às vezes se arrastando, vai ser às vezes sendo humilhado na escola, vai ser, meus irmãos, às vezes sendo humilhado no trabalho, vai ser às vezes pessoas rindo da nossa cara porque nós somos crentes, vai ser pessoas debochando e falando: lá vai o crente maluco, lá vai o crente da Deus errou, lá vai o fanático, lá vai aquele que dá todo o dinheiro para o pastor, lá vai aquele que deixa de repente a família no churrascão no domingo e vai para a presença do Senhor. Meus irmãos, enquanto nós vivemos aqui, o Senhor deixou bem claro nessa oração: o mundo não gosta da igreja, o mundo não quer saber da igreja, o mundo não quer saber de Deus, o mundo não quer saber das coisas do Senhor. O mundo ele vai na contramão do que é a palavra do Senhor. Então a igreja deve colocar na mente e no coração: se o mundo diz A, a igreja do Senhor deve dizer B. Se o mundo fala faz isso, nós não fazemos, porque nós seguimos a palavra do Senhor. Todos os dias vai surgir oportunidades, todos os dias vai surgir, meus irmãos, tantas coisas para nós fazermos. Quando nós estamos no trabalho, de repente chega o chefe e fala assim: olha, eu preciso que você faça essa tramóia aqui, senão você vai ser demitido. O servo do Senhor, ele pode perder o seu emprego, mas ele não pode perder, meus irmãos, a sua santificação, a sua santidade. Você está ali na faculdade, e na faculdade é um perigo, porque tem muitas mentes que eles todo dia estão ali lutando, pelejando, porque eles não gostam do Deus da Bíblia, eles não gostam de Jesus, e faz tudo para os jovens se afastarem. Então vai ser todo dia uma briga muito grande, mas todo aquele que serve ao Senhor deve ter Jesus no seu coração e dizer não para as coisas desse mundo. Em várias situações da vida, meus irmãos, em vários momentos, eu creio que a juventude da igreja ela sofre muito, ela tem sofrido muito, porque não é fácil ser um crente, ainda mais jovem neste mundo. O jovem na presença do Senhor sofre muito, em todos os lugares. De repente é motivo de chacota na escola, no meio dos amigos, a influência é grande, a pressão social é gigante. As pessoas querem dizer a todo tempo: olha, você não precisa fazer isso, você não precisa agir assim.
Você não precisa estar dessa maneira. Saia de lá. Aproveite a sua juventude. Aproveita, você é tão jovem, tão bonita, tão bonito. O que você está fazendo lá? Irmãos, o inimigo, desde o início, ele quer acabar com a nossa comunhão com o nosso Pai. Ele vai tentar todos os dias. E o que nos faz, meus irmãos, aproximar do Senhor? A santificação. E quais são os instrumentos que o Senhor deixou? A oração. Quem tem orado aqui, levanta a sua mão. Quem tem jejuado? O jejum. Quem tem jejuado, levanta a sua mão. Quem tem meditado na palavra do Senhor, levanta a sua mão. Esses são os instrumentos de santificação. Toda vez que nós abrimos a palavra do Senhor, nos fortalecemos no Senhor. Toda vez que nós, meus irmãos, às vezes até sem força, nos ajoelhamos para orar, nós estamos, meus irmãos, buscando a santificação. Todas as vezes que nós paramos para meditar nas coisas do Senhor, nós estamos nos santificando. Nós estamos dizendo não para o mundo e sim para Deus. Todos os dias devemos estar mais próximo e mais próximo do nosso Pai que está no céu. A palavra do Senhor fala que o Senhor breve vem. E o tempo vai passar. O tempo está passando. As coisas estão mudando. A tecnologia está avançando. De repente, a igreja está mudando. De repente, o meio evangélico está mudando. De repente, a mentalidade das pessoas está mudando. Mas uma coisa não vai mudar: a palavra do Senhor que continua a mesma. E meus irmãos, vai chegar um dia que muitos vão estar desapercebidos. Santificação, sai para lá, isso não tem nada a ver. Oração, deixa quieto, eu não preciso orar. Leitura da palavra, eu não preciso disso, eu tenho conhecimento. Comunhão com Deus, deixa quieto, eu não preciso disso, eu já tenho conhecimento. Vai chegar um tempo, meus irmãos, que aqueles que estarão na presença do Senhor vão estar tão desligados que não vão perceber quando o Senhor vier. Mas eu volto a dizer, conforme a oração do Senhor, todo aquele que estiver ligado no Pai, todo aquele que estiver dizendo não para o mundo e sim para Deus, todo aquele que estiver ligado nesta palavra, vai estar, meus irmãos, preparado para quando o Senhor vier, ele subir com o Senhor. O Senhor nos comprou, é necessário nós continuarmos vigiando, santificando a nossa vida. Jovem, seja separado. O mundo pode rir de você, mas é melhor você não ser conhecido, não ser influente, não ser conhecido de repente nas redes sociais, não ter o seu nome divulgado aí nas melhores mídias, mas é mais importante de ter o seu nome conhecido lá no céu. O mundo pode não te conhecer, o mundo pode te desprezar, mas é melhor o seu nome lá em cima, é melhor o céu te conhecendo do que o homem te conhecendo. O homem nada poderá fazer por você, mas o Senhor, tudo o que ele pôde fazer, ele fez e continua fazendo muito mais. Pode levar a Deus. O Senhor nos convida nessa noite, meus irmãos, a termos uma vida separada, a termos uma vida de santificação, buscando a sua presença, estando na sua presença, o glorificando, o exaltando. Meu irmão, Deus abençoe. Meu irmão está com fé aqui também, porque o monge está com sede. Vou levar. Correria terrível, irmãos. Mas eu tenho certeza que a igreja está entendendo essa palavra. Eu, quando cheguei na presença do Senhor, meus irmãos, foi uma luta tão grande. Eita glória! Foi uma luta tão grande. Só eu na igreja. E aí os meus amigos, todos os meus amigos do mundo, aí era sempre aquela piadinha: olha, você está indo na igreja por causa da menina. O que você está fazendo lá? Irmãos, com todo respeito, a irmã mais jovem lá na igreja que eu aceitei o Senhor, que eu reconciliei, ela tinha 50 anos. O único jovem lá era eu. Mas que eu cheguei lá, eu aprendi com essas irmãs a oração. Eu aprendi com os senhores e senhoras, meus irmãos, a buscar o Senhor, a andar diferente deste mundo, a ter garra, a ter coragem, a buscar almas. O primeiro trabalho não foi subir no altar e já pregar, não. A irmã chegou assim, falou: não, se é uma oportunidade, eu quero. Ela falou: então vai lavar o banheiro.
Começa por baixo. Começa por baixo que você vai muito longe. Irmãos, foi uma época tão difícil, mas o que eu busquei? A santificação. Andar separado. Os amigos iam, os amigos roubavam. E a pior coisa é você ver as pessoas que você cresceu junto zombarem de você. Você não ter mais conexão com eles. Eles irem para tantos lugares. Você vê foco em festa, eles se divertindo e você lá buscando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Alguns deles já faleceram, outros estão presos, outros estão afundados nos vícios. E eu estou aqui, meus irmãos, não é para me gloriar, eu fico muito triste com isso, mas eu oro por eles. Eu escolhi a boa parte. E o Senhor nos convida a escolher também, a andarmos diferente. Qualquer convite que venha manchar, que venha desonrar a presença do Senhor na sua vida, rejeite, porque o servo do Senhor, a serva do Senhor, tem que andar separado desse mundo. O Senhor nos convida a isso. Quando surgir algum convite errado, você sai para lá. Me importa santificar, porque quando o Senhor voltar, eu serei santificado para sempre. Eu serei santo diante do Senhor todos os dias da minha vida. Eu serei para toda a eternidade separado e santo com meu Pai. Amém? Receba essa palavra, as palmas para Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu peço que ele se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração por você. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Depois que eu estar passando para o pastor, finalizar, eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos receber essa palavra, levanta a sua mão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos buscar a face do Senhor, vamos apresentar a nossa casa, a nossa família. Oremos a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós, meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu agradeço, Senhor, pela vida, Pai, de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Eu agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado graça. Senhor, nos ajude, ó Pai, a nos santificar. Nos ajude, Senhor, a andar, ó Pai, na contramão do mundo, Senhor, agir diferente. Andar, ó Pai, de forma, Senhor, contrária a esse mundo, Senhor. Mas para isso, ó Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos dá, Senhor, Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a usarmos, ó Pai, as ferramentas que o Senhor deixou. A buscar, Senhor, na Tua palavra, a santificação. A buscarmos, Senhor, em oração, ó Pai, a santificação, Senhor. A buscarmos, ó Pai, meu Deus amado, o Senhor todos os dias. A dizer não para o mundo, Senhor. Ah, meu Deus, eu apresento a Tua igreja, Pai. Eu apresento o Teu servo, a Tua serva. Eu não sei, Senhor, como chegou, ó Pai, esse coração aqui hoje. Eu não sei, Senhor, como chegou, ó Pai, essa vida aqui hoje, Senhor. Eu não sei qual problema que está em casa. Eu não sei, Senhor, o que acontece no mais profundo de cada coração. Mas o Senhor tem observado. O Senhor tem, ó Pai, analisado, Senhor. E eu peço ao Senhor, ó Pai, venha ajudar a Tua igreja. Eu peço ao Senhor, ó Pai, venha dar vitória. Eu peço ao Senhor, meu Deus, venha, ó Pai, tocar, Senhor, repreender todo mal. Ah, meu Deus amado, visita, Senhor, cada casa. Visita, Senhor, cada lar, ó Pai. Visita cada família, Senhor. Se há, ó Pai, uma mãe, Senhor, que ora pelo filho que está longe, Senhor, meu Deus, traz de volta. Se há, Senhor, um pai que ora pelo filho, pela filha, Senhor, para estar na Tua presença, Senhor, traz de volta. Se há, meu Deus, alguém, Senhor, aqui, ó Pai, que não vai, Senhor, meu Deus amado, que tem, Senhor, alguém, ó Pai, que lembra de alguém, Senhor, que esteve aqui, meu Deus, e não está mais, ó Pai, Senhor, traz de volta. Vem, Senhor, operar, ó Pai. Vem, Senhor, agir, repreender todo mal, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a buscar do Senhor a santificação, a buscar do Senhor todos os dias, ó Pai, e aguardarmos a Tua vinda. Enquanto, Senhor, somos, ó Pai, provados, Senhor, o Senhor nos garante a vitória. Enquanto, Senhor, a Tua igreja sofre, ó Pai, o Senhor tem nos dado graça, Senhor, nos ajuda todos os dias. Meu Deus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, confirmando, Senhor, a grande bênção, a grande vitória, em nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pode se assentar e louvar o Senhor com palmas.